Independência ou morte! Independência ou morte! Começo esse trabalho só agora, porque a experiência dificilmente se aproveita, e dos anos que vivi, há muitos sucessos que apenas a memória própria devia confiar, mesmo para ela, felizmente, esquecê-los. Além disto, a mocidade rouba muito tempo, ainda que este não me sobre para principiar amanhã um diário de minha vida, cuja parte que pertence ao público fica, aliás, registradas nos períodos, e a particular é bastante monótona, por isso muito resumido serei, esforçando-me, contudo, por não omitir o que parecer de importância. Tinha apontamentos dos anos passados, mas julguei acertado queimá-los. Pouco direi do indivíduo, tenho espírito justiceiro e sei que o amor deve seguir esses graus de preferência. Deus, pátria, família e indivíduo. Sou dotado de algum talento, mas o sei, devo, sobretudo, à minha aplicação, sendo o estudo, a leitura e a educação de minhas filhas, que amo extremosamente, meus principais divertimentos. Louvam a minha liberdade, mas não sei o porquê, com pouco me contento e tenho 800 contos por ano. Nasci para consagrar-me às letras e às ciências e a ocupar posição política. Preferia a de presidente da República ou ministro à de imperador. Se ao menos o meu pai imperasse, ainda estaria eu há 11 anos com assento no Senado e teria viajado pelo mundo. Jurei a Constituição, mas ainda que não a jurasse, seria ela para mim uma segunda religião. Procuro cumprir meus deveres de monarca constitucional e regulo meu procedimento pelos princípios seguintes. Os atos do poder moderador não admitem responsabilidade legal, mas carecendo às vezes de defesa, os ministros que entenderem não poder fazê-lo têm o direito de retirar-se. Estes atos não têm referenda obrigada. Sobre os atos do poder executivo, tem o imperador como chefe desse poder inteira inspeção, podendo manifestar sempre a sua opinião com toda a liberdade de exigir dos ministros. Deve ter todo o escrúpulo em inserir em sua opinião para evitar os males da sobrevivência e desgostos da parte dos ministros. Cumpre ao monarca ser franco para com os ministros, mas fora das ocasiões em que se resolvam os negócios, deve ser mais reservado possível, ouvindo contudo a todos e procurando esclarecer por modos convincentes o seu juízo. A respeito do conceito que forma o monarca dos indivíduos, todo o escrúpulo é pouco, e deve lembrar-se sempre de que os ministros desculpam-se as mais vezes com a opinião dele, ou que lhe imputem, quando se acham empenhados interesses individuais. Não sou de nenhum partido para que todos apoiem nossas instituições, apenas os modero, como permitem as circunstâncias, julgando-as até indispensáveis para regular o andamento do sistema constitucional, quando como verdadeiros partidos, e não facções, respeitam o que é justo. Não tenho tido, não tenho válido, caprichando mesmo em evitar qualquer acusação a tal respeito, sobretudo a válidas. Dizem que por esse nímio escrúpulo não poderei criar amigos.
melhor os terei falsos quando os haja granjeado. Não posso admitir favor diferente de justiça, pois que a não ser injustiça é ignorância de justiça. A balança da justiça não se pode conservar tão ouro fio que não se penda mais para um lado. Também entendo que despesa inútil é furto à nação, e só o poder legislativo é competente para decidir dessa utilidade. A nossa principal necessidade política é a liberdade da eleição. Sem esta e a de imprensa, não há sistema constitucional na realidade, e o ministério que transgride ou consente em transgressão desse princípio é o maior inimigo do Estado e da monarquia. Minhas ideias a respeito das eleições e da imprensa do governo acham-se num papel que tem o presidente do Conselho. Leio constantemente todos os periódicos da corte e das províncias, os que, pelos extratos que deles se fazem, me parecem mais interessados. A tribuna e a imprensa são os melhores informantes do monarca. Acho muito prejudicial ao serviço da nação a mudança repentina de ministros, o que sempre procuro evitar, e menos se daria se as eleições fossem feitas como desejo. A opinião se firmaria e os procedimentos dos ministros se mais conforme seus deveres, reputando eu um dos grandes males, a falta geral da responsabilidade efetiva. Sobre grande número das leis promulgadas e de que se tem falado como necessárias, existe a minha opinião escrita em papéis que tem o presidente do Conselho, mas sempre direi aqui que fui sempre partidário da eleição por círculos e me opus fortemente aos círculos de mais de um. Que igual posição fez a lei relativa à nacionalidade dos filhos menores de estrangeiros, sendo aqueles nascidos no Brasil, que não aprovei a lei sobre o casamento dos católicos, mas a proposta do governo, e que entendo ser indispensável a dispensa do serviço ativo da Guarda Nacional. Menor centralização administrativa também é urgente, assim como melhor divisão das rendas geral, provincial e municipal, convindo vigorar este último elemento. Nunca entendi a conciliação como a quiseram deturpar. A minha política sempre foi a da justiça, em toda a latitude da palavra, isto é, da razão livre de paixões, tanto quanto os homens a podem alcançar. Confesso que em 21 anos muito mais se poderia ter feito, mas sempre tive o prazer de ver os efeitos benéficos de 11 anos de paz internas divididos à boa índole dos brasileiros. E viveria inteiramente tranquila em minha consciência se meu coração, já um pouco mais velho do que eu, contudo, respeito e estimo sinceramente minha mulher, cujas qualidades construtivas do caráter individual são excelentes.